Então hoje, cohomologia de check. Muito bem, então a cohomologia ela mede, né, aspectos globais de um feixe, né? Geralmente quando você quer fazer extensão, né, de um dado local a um dado global, você tem que ver alguns simulamentos de cohomologias. No caso aqui a gente vai usar a cohomologia de check, que é um tipo de cohomologia especial. Tá? E de fato ela tem muita aplicação em teoria de cohomologia de grupos em geral. Então isso aqui é um caso especial que vamos estudar, né? Por exemplo, vou dar uma motivação, né? Vamos lá, uma motivação de por que estudar cohomologia, né? Então, motivação. Vamos pegar uma superfície de Riemann, né? Em concreto, uma superfície de Riemann. E vamos a considerar o seguinte feixe, né? Considere OXD, tá? Onde D é um divisor. Okay, então, esse feixe, em cada aberto, né, você tem funções meromorfas com polos limitados ao longo de D, certo? Essa é a definição desse feixe aqui. Então, naturalmente, a gente pode encontrar localmente seções desse feixe, né? Vamos lá. Então, localmente podemos achar funções meromorfas né? Com polos limitados ao longo de D. Os elementos, né? Por um divisor D. Limitados por D. Por exemplo, como assim? Vou mostrar aqui. Então, por exemplo, se o valor de D num ponto é K, né, e C é uma coordenada local, em P, então a função C elevado a menos K vezes uma função holomorfa em Z, H holomorfa, uma vizinhança de P, né? É um elemento, né? Uma seção local. Essa função é uma seção local de OXD. Porque o divisor desse cara é maior ou igual que menos D. Certo? Então, naturalmente, localmente, sempre posso encontrar simplesmente num ponto, vejo quanto o divisor vale e associo essa função. Onde H é qualquer função holomorfa, né? Aí tem polo. Agora a pergunta natural é:
pergunta natural é: existe exceção global? Desse feixe? Você encontrou exceção local. Sempre. Fez seu ponto. Você tem X, né? Tem um ponto. Aí você encontrou uma função meromorfa com polo limitado ao longo de D. Mas a pergunta é: existe uma seção global, né? Todo X que esteja aqui, fixado D, né? Divisor. Aí essa resposta é respondida usando como comodidade check. A gente vai ver. Então, a comodidade check mede, né, quando uma seção local pode virar uma seção global. Ou quando seções locais colam, né, e se estende para uma seção global. Certo? Então, é uma pergunta natural. Eu não sei, né, como... Eu não sei se essa seção local que construiu aqui, ela se estende a tudo, né, não sei. Aí posso cobrir o X, né, com abertos e ver, né, o que acontece, mas aí é um problema difícil. Porque X é uma superfície de Riemann. Pode ser esfera, toro, uma hiperelíptica, um gênero muito grande, né? Eu não sei. Pode ser assim, ó. Sei lá. Qualquer coisa. Agora, localmente, eu posso construir elementos aqui, seções locais, né? A pergunta é se dá para construir global. Certo? Muito bem. Então, para isso, a gente vai estudar comodidade check. Então, afinal, o que é homologia? Check, né? Vamos definir o conceito primeiro, né, de cocadeias. Cocadeias. Eu não sei se colocar traço, mas às vezes vou colocar isso. Né? Cocadeia de check. Então, seja F um feixe de grupos, né? Em X. X é um espaço topológico qualquer. Sempre a gente vai pensar numa superfície de Riemann, né? Mas, em geral, X é um espaço topológico. E F é um feixe de grupos qualquer. Ou seja, vamos pegar uma cobertura por abertos de X. Cobertura por abertos de X. E vamos fixar um inteiro maior que zero. Maior ou igual que zero. Inteiro. Vamos definir uma cadeia. Então, para qualquer coleção de índices, I0 e 1 e N, vamos denotar U e 0, U e 1, assim, né? U e N, para mim vai ser simplesmente interseção. Ou seja, você pega qualquer escolha, né, de N números
Aí U sub I0 e U e N é igual à interseção desses abertos, né? onde você está pegando os abertos na cobertura. Então aqui sempre, em cohomologia de check, sempre você vai começar com... Você tem três dados. Sempre tem X, né? Sempre tem F e tem uma cobertura de X. Tá? Ou seja, você sempre tem uma cobertura. O SUI, né? De todo X. Esses são os três dados que vão trabalhar juntos para construir a cohomologia de check. Tá? Então, a gente vai trabalhar como a gente quer trabalhar com a interseção, né? E não somente duas interseções, a gente quer trabalhar com várias interseções. Né? Porque a cohomologia aqui, X, como é, por exemplo, pensa em X superfície de Riemann, ele tem sempre tem uma cobertura, né, por cartas locais, né? Inumerável, né? Então você pode testar 2, 3, pode testar 4 abertos, sei lá. Então você vai trabalhar com interseções, né, de abertos, certo? Então para não recarregar a notação, a gente trabalha com essa notação. Isso aqui é notação. Certo? Mais uma notação. I0, I1, IK, chapéu, e N. Simplesmente vai ser que você vai retirar o aberto IK dessa interseção. Você vai sumir com esse aberto, vai retirar a interseção. Assim como as formas, né? Você retira o termo IK, agora você vai retirar um aberto. Então aqui retirar o aberto. Isso IK. Beleza? Então você tem o seguinte, que a interseção é contínua. E N. Se você retirar um aberto, esse aqui é menor. Definição. Uma cocadeia de check cocadeia, uma N, né? Cocadeia de check simplesmente N cocadeia para um feixe F com respeito à cobertura U, com respeito a U, é uma coleção de seções de F, né? No que interessa no feixe são as seções, eles que dão a informação do feixe. Então, é uma coleção de seções de F, uma seção para cada aberto. Para cada interseção. Uma coleção. O espaço de N cocadeias
check. De F para F, né? E. A gente vai anotar assim, C, N, F, C, N, U, F. E vai ser simplesmente, né? A coleção de todas as seções locais desse tipo. Certo? Todas as possíveis seções locais desse tipo. Então você tem diferentes escolhas, né? Para U é uma cobertura de X, né? Então você tem diferentes escolhas de N escolhas, né? De N abertos. Aí você pega todas as possíveis escolhas das seções de F, né? Então esse aqui é o espaço de cocadeias. Uma cocadeia é um elemento daqui, então, ou seja, uma seção. Aí agora todas as possíveis seções locais com N interseções, né? Nesse aberto, é o espaço das N cocadeias. Vamos ver, então, primeiro, quem será uma zero cocadeia? Vamos estudar zero cocadeias. Então, zero cocadeias, você só vai ter um aberto, N vale zero, né? Você está tendo um aberto, então são seções locais, né? Zero cocadeias de F são da forma FI, que pertence a F uso I. Ou seja, são coleção de seções locais, né? Coleção. Ah, tá, vamos colocar assim melhor. Da forma assim. Ó, repara aqui que I0 e 1, vocês têm uma escolha de N mais 1, tá? Não de N. Se N é 0, então você tem uma escolha de 1. Então aqui as zero cocadeias são seções, né? São dessa forma, onde FI pertence ao F de uso I, né? Uma seção local de Fn uso I. Então o espaço de zero cocadeia simplesmente seria o espaço de todas as seções locais para cada aberto, né? Então simplesmente você pega um aberto e aqui tem uma seção local nesse aberto. Isso seria o espaço das zero cadeias. E como seria o espaço da cadeias? Então, vamos ver. Cocadeias. Yeah. Tá. Então aqui agora, então a gente vai pegar, né? Tem que pegar seções. Temos que pegar então n vale 1. Se n vale 1, eu tenho que pegar I0 e 1. Então vou pegar a interseção de dois abertos. Então são da forma F e J, onde F e J é um elemento de F e J, né? Que o IJ vai ser a interseção de U e I, interseção de J.
Então você está pegando aqui, ó. Tem aqui o I, tem aqui o J, tá pegando assim. Se eles fossem disjuntos, é claro que a seção é zero, é nula, né? Não tem seção. Mas se tem interseção, então tem um elemento aqui. Esse seria uma cocadeia, um elemento dessa forma. Isso aqui para todo o IJ. Par de índices. São seções nessas interseções. Tá? E assim, podemos pegar duas cadeias. Como serão as duas cadeias? Bom, agora você tem que pegar três abertos, né? Vai ser F, I, J, K, né? Onde F, I, J, K são seções possuir JK, né? Na interseção de 3. Então, a seção mora aqui. E assim, você pode, N cadeia será a interseção de N abertos. Seções desse tipo. Tá? Em geral, uma N cadeia é denotada assim. F0, né? Onde F, I0 e O e N é uma seção na interseção. Beleza? Então, esse é o espaço das cocadeias. Agora vamos definir, temos um mapa natural. Se φ é um mapa feixe, então φ induz um mapa entre os espaços de N cocadeias de F e G respectivamente. Como assim? A gente tem um mapa aqui, ó, φ no nível N. Tá? Então pega aqui um cara, ou seja, uma seção global, né? Na seção local, né? Na interseção, pega o φ correspondente nesse aberto e aplica no F. Que o mapa feixe, ele aplica em cada aberto, leva no correspondente G desse aberto, né? Então aí está bem definido. Tá? Então temos um mapa natural que liga as N cocadeias de F nas N cocadeias de G. Esse aqui tudo sobre X, né? Mapa feixe sobre X. E a cobertura está fixa, ok? A cobertura já está fixa, é U. Eu não mexo na cobertura. Se eu mexer na cobertura, aí não tem nada, tá? Você pode até mexer no feixe, mas não mexe na cobertura. A cobertura está fixa. Beleza. Isso a gente vai usar depois. Agora, vou definir complexos. Vou definir um operador de cocadeias. Check.
Vamos definir o operador cobordo. Cobordo de que vai ser N, U, F, A, C, Cn mais 1, U, F. Ou seja, ele sai do nível N e vai no nível N mais 1. Como assim a gente define? Vamos lá. E vamos pegar então uma seção aqui, né? E vamos associar aqui uma G, que seria uma seção aqui. Ah, como assim? Então G vai ser onde? Na soma alternada. A restrição retirando o aberto U e K, onde Rho é mapa restrição de F, do aberto U 0 e N mais 1, aberto e aberto. É um mapa alternado. Às vezes a gente coloca assim, tá? DN. Para indicar que a gente está no nível N. Está no nível N, ou seja, você está pegando N cocadeias de F e mandando em N mais 1 cocadeias de F. Aqui simplesmente uma soma alternada da restrição, né? Porque você está tirando um aberto. Quando você retira, aqui tem uma inclusão, então você restringe seções daqui a aqui, né? Para ficar bem definido. Então vamos ver como funciona esse operador no nível 0, no nível 1, no nível 2, que me interessa. Vamos lá, vou fazer aqui do lado. Nível 0, vamos lá. Nível 0. Como funciona o D no nível 0? No nível 0 você vai ter 0 com cadeia de F em 1 com cadeia de F. Vou pegar como um elemento daqui é uma família de seções locais, né? Aí você manda e aqui vai dar uma cocadeia que tem que ter 2 elementos, I de outro. Certo? E quem é idiota? É soma, né? De k igual a 0 até 1 menos 1 elevado a k, restrição de uso vou colocar simplesmente a restrição, né? De F sui, onde Rho restringe aqui de uso IJ ao uso IJ, não,
Então vamos pegar dois abertos, né? Vamos pensar assim, é fácil de mostrar aqui, dois abertos. Temos que ter a seção aqui, né? Então vamos lá, G e J, quando o K vale 0, vai ser restrição. Aqui tem que colocar IK, né? IK. Então quando o K vale 0, I0, né? I0 seria como I. Então você vai restringir o SUI a interseção aqui. O SUI, essa aqui é a interseção. Aqui vai ser o SUI. Eu vou tirar o primeiro, né? O primeiro, então, se tirar o primeiro vai sobrar o J, aqui é a interseção. O J. Então, melhor assim, melhor vou colocar assim aqui, ó. Não fazer muita confusão. Vou colocar aqui outro índice. FL. Que é uma família, né? FL, tá. Então aqui vou retirar o primeiro. O primeiro é o I. Então vou estar retirado. Então vou restringir o J à interseção. Pronto. Do cara aqui é o J. Que eu retirei o I. Menos. Quando K é 1. Agora sim vou retirar o segundo. Então fica o I. Restrito a interseção. Retirei o J. Então vai ficar o I. Então vai ficar Rho ao G, né? Aqui é FJ menos FI, todo restrito na interseção. Então o mapa de FL, né? É assim, FI, FJ menos FI. Se você quer colocar, vamos colocar assim, restrito. Esse cara é família, né? Ou seja, ele é uma seção, né? Os L. Por exemplo, em uso I, ele vai ser FI. Em uso J, ele vai ser FJ. Aí você está pegando aqui na interseção a diferença, FJ menos FI. Tá? Alguns já pode colocar também, acho que fica claro, né? Se você colocasse também, não tem problema. Não tem problema. FI, que é família, aí varia, né? Que FJ menos FI. Muito bem. Aqui tem alguma coisa interessante, olha só. O que acontece se esse aqui é 0? Então, FJ é igual a FI na interseção. Concorda? Então, quer dizer que eles coincidem, isso aqui vale para todo I e J, né? Então, quer dizer que isso coincide, né, para todas as interseções 2 a 2. Então, pelo axioma feixe, eles colam, né, numa seção global. Quer dizer que existe F
Seção global, né? Tal. F restrito ao SUI, FI. Então, esse núcleo, o núcleo dessa aplicação dá instrução para a colagem, tá? de seções locais. Tá? Então, isso dá uma instrução. Tá? No nível 1, o que acontece? Nível 1 agora. Vamos estudar no nível 1. Então, no nível 1, você tem cadeias, vai para 2 cadeias. 2. Tá? Então, de novo, aqui vou pegar FKL e vou mandar KL em G, IJ, não. Estou trabalhando aqui com os índices, né? Vou mandar aqui, vou mandar IJ. Manda em IJK. Pronto. Só vou adicionar 1. Então vamos lá. Quem que vai ser esse cara? IJK. Então é uma soma alternada. Então primeiro você retira I. Se você retirar I, vai ser a restrição, né? E se você retirar I, vai ficar F de JK restrito, né? A interseção dos 3, né? Menos, agora você retira J, então vai ficar F de IK restrito. Agora você retira K, então vai ficar F e J. Também na interseção. Então, temos então que IJK vai ser FJK, aqui mais, né? Menos FIK mais FIJ. Tudo isso é na interseção dos 3. I, interseção J, interseção IK. E olha só. Se temos que esse aqui é 0, isso aqui equivale a dizer que F e K, né? Esse aqui é 0, então você jogar do outro lado. F e J mais F JK. Vale isso, né? É como se introduzisse introduz aqui no meio, aí fica dividido, né? Um J, né? Tá vendo? Essa é chamada condição de ciclo. Se você lembra fibrados vetoriais, você vai lembrar a condição de ciclo. Tá? Essa também é condição de ciclo. Condição nula. Só no ciclo no nível 0. Ciclo no nível 1 vai ser dessa maneira. Então, em geral, no nível N, você vai ter esse espaço aqui, ó. Todas as N cocadeias que vão no 0.
Já vi que me interessa quando vai no zero, que ele cola, né? Aqui é DN, tá? Ou seja, no nível N. Ou seja, esse cara, estou definindo, né? Tá? Definição como o núcleo desse mapa. Isso aqui é chamado espaço de N ciclos de F com respeito ao então, com ciclos de nível 0, são simplesmente FI igual a FJ. Com ciclos de nível 1, F de K igual a F de J mais F de JK. E assim, com ciclo de nível 2, por aí vai. Agora vamos definir outro espaço. Então eu tenho no nível N, no nível N mais 1. Vou pegar a imagem. Desse cara. Aqui vem o DN, né? Então eu estou pegando a imagem, então esse cara mora aqui, ó. Tá? Mora ali. A definição é isso. Chamado espaço de cobordos. N cobordos, né? De F e U. Então vamos definir B0 como 0. Definição, grupo trivial. Então temos um complexo de check. Zero. Temos C0. Aplicamos D, temos C1. Aplicamos D, temos C2. E assim. E temos que D composto com D é 0. Isso é fácil de verificar. Se você pega, por exemplo, aqui FI, né? Manda no FIJ, depois aplica FIJK, né? Aqui satisfaz claramente, aqui é FI menos FJ, aqui é 0. Fica 0 porque você tem condição de ciclo, né? Tá aqui, ó. Aqui é FI menos FJ, FJ menos FK, aqui tá 0. Beleza? Então a composta dá 0. Isso implica que aqui o B o espaço de cobordos está contido no espaço de cociclos. Então,
Aqui mora no núcleo, né? No núcleo dos Ds, do mapa D. Aqui são as imagens do mapa D-1, nível D, um a menos. Então, a definição o enésimo grupo de cohomologia. O enésimo grupo de cohomologia de Čech. HNUF. A definição é quociente dos cociclos sobre os cobordos. O que significa? Se ele anula, significa que todo cociclo é um cobordo. Aí que vem a obstrução, né, de colágeno. Entendeu? Aí que vem a obstrução. Por isso vamos estudar o H1, por exemplo. O H1 mede, né, quando um cociclo vira um cobordo, quando seções nas interseções de 2 viram uma seção global. Tá bom? Então esse é o grupo que a gente quer estudar, né? Esse é o grupo. Fazer uma captura. Aguardo e fica para colocar no vídeo. Check. Muito bem. Vamos agora interpretar o que significa o H0. Tá? Interpretação de H0. O que mede o H0? Então, lema. Para qualquer cobertura. Tá vendo? Olha só. O grupo de cohomologia de Čech depende da cobertura e do feixe, tá? Entendeu? Então, se você mudar de cobertura, muda de cohomologia, muda de grupo, né? Certo? Mudar de feixe também, ó. Então você tem que fixar a cobertura e fixar o feixe. Para qualquer cobertura, temos o seguinte, e F um feixe, temos o H0 é isomorfo às seções globais.
Esse grupo guarda, o H0 guarda todas as seções globais do feixe. Tá? Um elemento no H0 é uma seção global. Esse a gente já viu, né? Porque, de alguma maneira, vamos lá, rapidamente, né? Como a gente mostra isso. Só lembrar aqui, né? No caso, no nível 0, o B0 é 0, a gente já viu isso, trivial. E o Z0, bom, então o H0 simplesmente vai ser o 0 cociclos. Certo? Então, esse que vai ser isomorfo às seções globais. Vamos lá, vamos definir o mapa. Definir a alfa das seções globais. No Z0. Ou seja, pega uma seção global e coloca aqui, ó, FI, que é onde aqui é FI. Simplesmente a restrição, né, de x ao suí. Você pega a seção global, que está em todo x, aí restringe essa função, essa seção ao suí. E assim para cada i. A cobertura. Então, essa é uma família, um elemento aí. Por que está bem definido? Temos que verificar que o D dele, o D, está bem definido. Vamos verificar. Temos que verificar que o D dessa família dá 0. Está bem definido, pois o D de FI é igual a FJ menos FI, e isso aqui igual a F restrito ao sub J menos F, interseção, né? Peraí. Interseção. Isso aqui é F restrito à interseção, né? Menos FI também é F restrito à interseção, né? Some a F toda zero. É porque seção global. Então está bem definido. Agora, ele, pelo axioma feixe, ele é um isomorfismo. Por quê? Porque se você tem ela é injetiva, né, e sobrejetiva. Se você tem duas famílias de seções locais que coincidem na interseção, pela axioma feixe existe uma única seção global que estende essas seções locais. Então, essa aqui é única. Essa aplicação é biunívoca. Então, pela axioma feixe, alfa é um isomorfismo. Beleza? Pela axioma feixe. Alfa é um isomorfismo. Acabou. Beleza. Tem uma observação. Se a gente tem um mapa feixe, então temos fim dos um mapa entre as cohomologias. Simplesmente você pega cociclos, leva em cociclos.
cobordos levam cobordos, então desce no quociente naturalmente, né? Não tem problema. Tá, então temos todo o mapa fecho em esse nível. Muito bem, agora a gente precisa definir digamos assim, a cohomologia de check geral, né? Ou seja, para não, a gente precisa se livrar da cobertura, né? Porque aqui a gente está sempre dependendo de U. Tá, eu não vou entrar muito em detalhes porque a gente pode falar de refinamentos. Então, refinamento. Ou seja, quando você tem duas coberturas, você pode falar de uma cobertura mais fina, né? E definir uma ordem parcial no espaço de todas as coberturas. Uma vez que você define uma ordem parcial, você então define os mapas entre os grupos de cohomologia, né? Então, construindo um grupo que chama limite direto, um limite de grupos, usando essa ordem parcial, você define o grupo de cohomologia geral, independente da cobertura, né? Essa é a ideia do refinamento. Tá, vou definir refinamentos rapidamente, tá? Então, como a gente pega? Então, seja U, você pega uma cobertura, né? E nu vai ser outra cobertura. Então, duas coberturas de X. Então, a gente diz que nu é mais fina, ou refina U. Sim. Para cada aberto para cada aberto B sub J de B de Ni, existe um aberto U sub I de U. Tá. BJ está contido na sub. Tá, ou seja, você fixa um aberto da cobertura nu. Então, para cada fixação de aberto, você tem outro aberto da outra cobertura que contém ela. Então, significa que os abertos de Ni são mais finos, né? São mais, digamos, menores, né? Então, a gente coloca assim, ó. Ni menor que U. Significa que Ni é mais fino. Certo? Então tem uma ordem parcial no mundo das coberturas de X. Tá? Então toda cobertura, você começa com X, por exemplo, pensa numa superfície de Riemann, né? Você começa com X, superfície de Riemann, pega qualquer cobertura. Sempre existe um refinamento dessa cobertura por cartas locais, por exemplo. Pequenas cartas locais, também uma cobertura de X e refina qualquer cobertura. Você pode pegar coordenadas locais cada vez menores, né? Então você poderia trabalhar com grupos de cohomologia de check com coberturas dadas por cartas afins, por cartas, né, que é o melhor. Tá?
Então temos esse conceito. A gente quer se livrar da cobertura, né? Então temos um mapa refinamento. Que vai de T dos índices J nos índices T. Pega J e manda no I, onde como funciona isso aqui? Você pegou aberto BJ, né? Aí mandou aqui está contido em algum uso I, aí manda nesse índice. É claro que T não é único, o mapa de refinamento não é único, pode ter vários, né? T não é único. Muito bem. Esse T induz um mapa tá um chapéu que vai de CN das cocadeias com respeito de U nas cocadeias com respeito de I. Simplesmente, né, pega um elemento e manda no outro elemento. TI0, TIN. Aquele T lá em cima. Então, essa aplicação respeita cociclos. Aí, bom, aí tem que fazer uma continha, né? T respeita cociclos e cobordos. Então, isso implica que T define um mapa de colocar H de T, esse mapa. Define um mapa. Isso aqui é induzido. Né? Para todo N. Aí é que é certo. Temos uma propriedade interessante, então, que eu não vou mostrar aqui, mas não é tão difícil. Se temos 3 coberturas, então, eu vou denotar isso aqui como H, assim, U, num. Então, se tenho 3, pode valer o seguinte, H no W composta com H no V igual a H no W. Vale isso. Então vamos fechar aí que já acho que tá bom. Vamos fechar aqui a aula. Próxima aula a gente continua. Próxima aula temos as palestras, né? Então vamos ver. Em outubro tem um aluno que não vai
expor, então eu vou completar essa parte para definir, usando o limite direto de grupos ao grupo geral de cohomologia de Checa.